Romanos 9. Meus irmãos, ontem nós vimos os motivos pelos quais Paulo desejava ir pregar na Espanha, Romanos 1, 18 a 23, lembrando que a Espanha é coladinha a Portugal, onde nós acabamos de ouvir o nosso irmão está indo ser missionário. É para aquela mesma região que Paulo desejava ir no século I, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E os motivos que Paulo coloca na carta pelos quais deseja ir, e que nós vimos ontem à noite, são estes. Primeiro, que os pagãos estavam sob a ira de Deus. Eles rejeitaram a sua revelação, a sua verdade. Eles trocaram essa verdade pela mentira. Eles desonraram a Deus com a idolatria. Foram entregues assim por Deus às suas paixões, como retribuição da justiça divina. E, portanto, eram indesculpáveis diante de Deus, e mesmo sabiam que Deus condena à morte os que viviam como eles estavam vivendo, e não somente isso, eles também aprovavam aqueles que faziam esse tipo de coisas. Mas, acima de tudo, a preocupação de Paulo, nós vimos, é que Deus não estava recebendo a glória devida ao seu nome. Por isso ele quer pregar o Evangelho na Espanha. E para isso ele precisa do apoio da Igreja de Roma. E com esse objetivo ele escreveu essa carta, que tem como propósito apresentar o Evangelho que ele prega aos romanos que não o conheciam. É a carta de alguém que quer ser missionário, precisa do apoio da Igreja. A Igreja não o conhece, ele então apresenta o Evangelho que prega e sua própria pessoa. Mas ao fazer isso, Paulo precisava também explicar algumas questões que estavam sendo levantadas pelos seus inimigos. Paulo tinha muitos inimigos, particularmente de entre os judeus não convertidos, e mesmo alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, mas ainda preservavam os ranços do judaísmo legalista. Havia uma grande população de judeus em Roma, muitos deles com certeza estavam na igreja de Roma, e circulavam ali entre os judeus, naquela comunidade, muitas coisas contra Paulo, promovidas pelos judaizantes, é o nome que se dá a estes inimigos. E estas coisas que eles levantavam contra Paulo tinham a ver com a sua relação com a nação de Israel. Então, era dito que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo não era um judeu da Palestina, tinha sido criado na dispersão e que, portanto, ele nunca entendeu o judaísmo corretamente, que Paulo estava ensinando contra a lei de Moisés, ensinando contra o templo e contra os três identificadores da nação judaica, que era a circuncisão, o calendário religioso e a dieta religiosa. Diziam que a doutrina da justificação ensinada por Paulo, de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, acabava levando a licenciosidade para pecar. Porque se a salvação é pela fé e não pelas obras, não interessa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. Era o que eles diziam como crítica à doutrina de Paulo, de que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus. E finalmente eles diziam que a mensagem de Paulo não podia ser da parte de Deus, porque Paulo era rejeitado em todo lugar que ele passava, pelos judeus de todas as cidades onde ele pregava o Evangelho. Onde quer que Paulo chegasse, ele apanhava dos judeus, era preso por instigação dos judeus, apedrejado pelos judeus e às vezes até chicoteado pelos romanos sob instigação dos judeus. Se a mensagem de Paulo era de Deus, por que então Israel, o povo de Deus, rejeitou essa mensagem? Se Paulo de fato era de Deus, por que que a mensagem dele não foi aceita pelo povo de Deus? Era necessário que Paulo explicasse essas coisas, se é que ele queria que a igreja de Roma, composta de muitos judeus convertidos, o apoiasse no seu ministério. E é o que ele faz nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Aqui no capítulo 9, Paulo inicia essa sessão sobre a nação de Israel, dentro do plano da salvação, manifestando profunda tristeza pela situação dos judeus e pela rejeição de Israel. A situação deles é de perdição, e isso angustia o coração de Paulo. Capítulo 9, versos de 1 a 5. E em seguida ele responde 3 questões relacionadas com o fracasso de Israel. A primeira pergunta:
você está dizendo, Paulo, que Israel fracassou, rejeitou o Messias. Mas então, e as promessas de Deus a Israel? E as promessas que Deus fez a Abraão? A palavra de Deus falhou? Deus rejeitou o seu antigo povo? Resposta de Paulo, não, porque as promessas foram feitas ao remanescente fiel, foram feitas à descendência espiritual, aos que ficaram dos judeus eleitos soberanamente por Deus. A palavra de Deus não falhou. Aí vem a contra-pergunta. Mas então isso é injustiça? Você está dizendo que Deus elegeu alguns judeus para a salvação e outros não? Será que Deus não é injusto? Resposta de Paulo, não. Deus não é injusto porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Ele salva quem quer e deixa de salvar quem Ele não quer salvar. Aí vem então o terceiro questionamento. Então por que Deus se queixa? Por que Ele está reclamando então que Israel não se converteu? Por que então ele está aborrecido que os judeus rejeitaram o seu filho? Quem é que resiste então à vontade de Deus? A resposta de Paulo é que a escolha soberana de Deus não anula a responsabilidade de Israel, porque os que se perdem por sua própria culpa, e os que se salvam pela misericórdia de Deus. No capítulo 10, na verdade, no final do capítulo 9, entrando pelo capítulo 10, Paulo vai responder essa questão agora da perspectiva da incredulidade de Israel. Eu colocaria da seguinte maneira. No capítulo 9, Paulo atribui o fracasso de Israel à soberania de Deus, ao soberano desígnio de Deus. E, num certo sentido, não é fracasso, porque Paulo vai explicar agora o conceito de israelita. Mas a soberania de Deus é apontada como a responsável pela salvação dos judeus e dos gentios. E no capítulo 10, ele enfoca a incredulidade de Israel. Israel é responsável pela sua rejeição, porque, por causa da incredulidade, não percebeu o plano de Deus, que era a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, hoje, nós veremos no capítulo 9, do verso 1 até o verso 29, essa exposição de Paulo da sua tristeza por Israel e a resposta que ele dá a esses três questionamentos. O meu objetivo é tratar desse assunto da soberania de Deus, que não pode ficar de fora toda vez que reformados se juntam para falar de evangelismo e de missão. Sempre vem essa questão. E a questão da predestinação? Será que, pelo fato de que Deus elegeu, predestinou, nós precisamos fazer alguma coisa? Não serão salvos de qualquer maneira? Será que a doutrina da soberania de Deus não é um empecilho ao fervor missionário, à paixão pelas almas, ao empenho evangelístico? E é claro, a resposta é absolutamente não, como nós veremos aqui. Vamos começar então com a exposição que Paulo faz do seu coração, versos de 1 a 5, da sua tristeza. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Aqui nesses versos, Paulo expõe o que ele chama de, no verso 2, uma dor intensa e constante, grande tristeza e incessante dor no seu coração. Alguns identificam aqui o famoso espinho na carne de Paulo. O que era aquele espinho que o humilhava, que o quebrantava, que o mantinha humilde diante de Deus? Alguns acham que era essa angústia profunda e constante que tomava conta do seu coração pela rejeição de Israel com relação à mensagem que ele pregava, as perseguições movidas pelos seus próprios patrícios, a angústia de ver que a sua raça, aqueles da sua própria raça, haviam recusado o Messias tão longamente esperado. E como pode parecer mentira que ele, Paulo, sente isso pelos judeus, à vista das críticas e das acusações que são feitas, ele prefacia isso aí com um juramento no verso 1, dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha consciência. Aqui ele está dizendo: eu tomo o Espírito Santo como testemunha
de que eu não estou mentindo nisso que eu vou dizer. Ele sente que é necessário prefaciar essa palavra com esse juramento solene por causa da situação da igreja de Roma e os boatos que corriam a seu respeito. Eu estou dizendo a verdade, e a verdade é essa, que eu tenho uma dor intensa no meu coração, uma dor constante em prol ou por causa da situação dos meus compatriotas, a ponto, diz ele no verso 3, de que eu estou disposto a ser considerado anátema, isto é, maldito, e até separado de Cristo, se isso de alguma maneira trouxesse a salvação dos meus compatriotas. Aqui, é claro, todos nós todos nós nos lembramos do episódio de Êxodo 32, de 30 a 32, quando Moisés intercede pela mesma nação de Israel, dizendo: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Aquela mesma atitude de Moisés, de autoentrega, de sacrificar-se, está disposto mesmo a ser condenado eternamente por amor a Israel, é a mesma atitude de Paulo aqui. Ele está disposto, se fosse possível, a ser condenado se isso levasse à salvação de Israel. E o que leva Paulo a expressar dessa forma tão profunda o seu anseio pela salvação de Israel é aquilo que Israel representa. Aqui nos versos 4 e 5, Paulo menciona 8 bênçãos e privilégios da nação judaica. Verso 4, são israelitas, ou seja, são descendentes de Abraão, pertence-lhes a adoção, eles são o povo adotado por Deus de entre todos os povos da terra, e também a glória, Deus manifestou a sua glória somente à nação de Israel, a revelação especial, as alianças de Deus foram feitas somente com o povo de Israel, a legislação, a lei de Deus, a sua santa lei foi dada aos judeus através de Moisés lá no Monte Sinai. O culto, o único culto verdadeiro, foi dado a Israel. As nações pagãs, como vimos no capítulo 1, elas adoram ídolos em rebelião contra Deus. Somente Israel tinha o verdadeiro culto a Deus. As promessas foram feitas a Israel de que daquele povo viria o Salvador. Verso 5, deles são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e finalmente o maior privilégio, é deles que descende o Cristo, segundo a carne. Cristo é da linhagem dos judeus, humanamente falando, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. O Deus bendito que se fez carne e habitou entre nós, ele veio humanamente falando da linhagem dos judeus. Então, diante de todos esses privilégios, doía o coração de Paulo ver que essa nação, que recebeu tantos privilégios, tanta graça, tanta luz, estivesse rejeitando o Cristo, o Deus bendito, que veio deles, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por isso Paulo tem essa dor constante no seu coração, tristeza até, a ponto de desejar ser anátema e maldito por conta, separado de Cristo por conta de Israel, se é que isso fosse possível. No capítulo 2 da carta aos Romanos, Paulo descreve essa atitude de Israel em mais detalhes, de como os judeus passaram a se gloriar na lei, quebrando a própria lei, ensinando uma coisa e fazendo outra, desonrando a Deus entre as nações. Apesar disso tudo, Paulo sente angústia constante pelo fracasso deles. Apesar de todas as perseguições, das chicotadas, das bordoadas, das calúnias, das privações que ele passava. A causa é que pode parecer que a palavra de Deus tenha falhado. Depois de Deus ter dado esses 8 privilégios, Israel fracassa em aceitar o Messias. Será que então a palavra de Deus falhou? É isso que ele responde em primeiro lugar, do verso 6 até o verso 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. É o que se poderia pensar depois dos privilégios enumerados nos versos 4 e 5, e que deram aparentemente em nada. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque, e aqui ele introduz um conceito novo, o que é o verdadeiro israelita? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas.
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, e ele cita Gênesis 21:12, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, Paulo explica, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então Paulo aqui responde a uma provável objeção que ele sabe que será feita em Roma na hora que a carta estiver sendo lida. Quando terminassem de ler o verso 5, algum judeu ia pedir a palavra e ia dizer: peraí, Paulo está dizendo que a nossa nação fracassou? Que a palavra de Deus falhou? Que aquelas promessas foram em vão? Que Deus não foi poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó? Então Paulo antecipadamente responde dizendo, no verso 6, não pensem que a palavra de Deus falhou, porque os judeus rejeitaram a Jesus. E a explicação dele é esse conceito de israelita. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Há uma diferença entre ser de Israel e ser israelita. Ele faz essa separação, ele faz essa distinção. E ele continua no verso 7 dizendo, apelando aqui para Gênesis 21:12, de que nem todos os descendentes de Abraão são de fato seus filhos. Filhos aqui, filhos espirituais, filhos no verdadeiro sentido. E ele invoca aquela promessa que Deus fez a Abraão naquele episódio em que Abraão estava tentando obter uma descendência de maneira carnal, através da sua serva egípcia. A resposta de Deus foi: em Isaque será chamada a tua descendência, e não em Ismael, que é filho do teu esforço carnal de obter uma descendência. Então Paulo percebe naquela promessa de Deus a Abraão, de que em Isaque é que seria contada a descendência dele, uma implicação de que os verdadeiros judeus são os filhos da promessa e não os filhos da carne. A carne teria sido a atitude pela qual Abraão teria tentado suprir a promessa de Deus por um meio carnal. É o que ele explica no verso 8. Isto é, estes filhos de Deus, aqueles que vêm espiritualmente de Abraão, segundo a promessa, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqui, Paulo coloca dentro da nação de Israel o Israel espiritual, o verdadeiro Israel, que segundo ele, são os verdadeiros e legítimos descendentes de Abraão, a quem todas as promessas foram feitas. E ele exemplifica agora com mais outra passagem do livro de Gênesis, capítulo 18, verso 10. Quando então Deus disse a Abraão, quando se demorava a chegada do seu filho, dizendo: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Deus, ou seja, Isaque nasceu soberanamente, sobrenaturalmente, quando Abraão, idoso, sua esposa estéril, não podiam ter filhos, mas então Isaque, representando o descendente ou a descendência espiritual, vem pela palavra da promessa. E no verso 10, ele continua argumentando, ainda do livro de Gênesis, e agora ele traz o episódio dos filhos de Isaque. E nós conhecemos a história como Rebeca, grávida de Isaque, tinha gêmeos no ventre, e os gêmeos estavam brigando. Ela foi consultar a Deus, por que há essa briga? E então a palavra de Deus lhe disse, verso 12, você tem duas nações dentro de você, dois povos sairão de você, o mais velho será servo do mais moço. E aqui Paulo diz no verso 11, que os gêmeos
ainda não eram nascidos e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O que Paulo está tentando fazer aqui? Ele está dizendo, leia o Antigo Testamento, você vai ver que as promessas de Deus, elas sempre foram feitas, elas sempre se cumpriram de maneira sobrenatural, espiritual e contrária à perspectiva humana. Esaú era para ser o primogênito e o descendente. Todavia, Deus escolheu a Jacó, revertendo aquele propósito ou aquela intenção humana. A mesma coisa na questão de Isaac e de Ismael. Dentro do povo de Israel, existe um descendente eleito por Deus, não por obras, para que prevaleça o propósito da eleição, para que a glória e a graça seja de Deus, em quem as promessas de Deus se cumprem. E quem são estes? São os judeus que andam na mesma pisada de fé de Abraão, são os judeus que creem em Jesus Cristo. O fato de que há judeus que creram em Jesus e o receberam, isso significa que a palavra de Deus não falhou, porque aquela promessa não era para todo judeu. Não queria dizer cada israelita, mas para os eleitos dentro da nação de Israel, para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse. E ele termina com a citação de Malaquias, capítulo 1, de 2 a 3, arrematando, dizendo, como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. A palavra de Deus falhou? Não, de jeito nenhum. Na verdade, ela se cumpriu nos israelitas que creram em Jesus. Eles são os herdeiros da promessa. Eles são o verdadeiro Israel de Deus. Eles são os verdadeiros filhos de Abraão. É neles que a palavra de Deus, as promessas de Deus se cumprem. Portanto, não vamos pensar que a palavra de Deus falhou. Só que quando Paulo diz, amei Jacó, mas aborreci Esaú, os judeus arminianos na hora disseram, isso é injustiça. Isso é injustiça. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Não tinham feito nenhum bem, nenhum mal. Isso é injusto. Verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele já está antecipando o questionamento que seria feito lá na igreja de Roma, na hora que chegasse nessa passagem aqui. O judeu ia levantar a mão e ia dizer, mas peraí, isso é injustiça, né? 2 bebezinhos, presta atenção, no ventre da mãe, e Deus escolhe um e deixa o outro. Eles não tinham feito ainda o bem e o mal, e Deus já diz que odeia um e ama o outro. Não há injustiça da parte de Deus. A resposta de Paulo aqui é que Deus é soberano e pode fazer o que quer. Ainda no verso 14, a reação dele é essa. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. É uma expressão muito forte na língua grega. Que não aconteça, é traduzido em algumas versões, absurdo, não, é impossível pensar isso. Quer dizer, é uma reação muito forte de Paulo, a própria ideia de que Deus é injusto. E aqui, para falar sobre essa escolha de Deus de Jacó e não de Esaú, ao falar disso, ele diz primeiro... ele cita aqui uma passagem de Êxodo, Êxodo 33, a partir do verso 19, vamos ler o texto todo. Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aí ele explica, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí ele cita outra passagem, agora de Êxodo, capítulo 9, da seguinte maneira, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, ou por toda a terra. E aí ele explica de novo, logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui Paulo está pregando expositivamente, né? A pregação expositiva consiste nisso, você ler o texto bíblico e explicar o seu sentido. E mostrar o seu impacto, quais são as suas implicações. E é isso que ele está fazendo. Ele pegou algumas passagens do Antigo Testamento, ligadas entre si pelo mesmo tema, e expõe o significado delas. Primeira passagem, aí de Êxodo 33, quando Deus apareceu a Moisés, naquela teofania extraordinária, e Deus disse,
quem ele era, declarou seus atributos e disse: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Nessa autorrevelação de Deus a Moisés, no Antigo Testamento, Paulo percebe esse ponto, que o exercício da misericórdia salvadora de Deus está ligado ao seu propósito. Deus exerce a sua misericórdia para com quem Ele quer. Em outras palavras, Ele não tem o dever ou a obrigação de exercer misericórdia com todos e, na verdade, com ninguém, por causa da situação de pecado em que se encontra a raça humana. Por isso, o exercício da misericórdia salvadora de Deus é alguma coisa que depende da sua soberana vontade, depende do seu querer, do seu propósito, daquilo que Ele determinou. A misericórdia não é uma coisa que nós merecemos e que, portanto, Deus está obrigado a dar indistintamente a todos, mas é alguma coisa que Ele dá a quem Ele quer. Essa é a resposta que Paulo dá a quem diz assim: Deus é injusto porque amou Jacó e aborreceu Esaú, quando os dois não tinham feito nem o bem nem o mal. É o que ele explica no verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui ele coloca a salvação como sendo, em última análise, o efeito do exercício soberano da misericórdia de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre. É claro, muita gente então vai ler aqui e vai dizer, quer dizer que se eu chegar no céu, na porta do céu, dizendo: Deus, eu quero entrar, eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, o arcanjo Miguel vai pegar lá o iPad dele, vai ver lá e dizer: teu nome não está aqui, então você não foi eleito, você não pode entrar. É claro que nós sabemos de outras passagens da Bíblia que os que querem e os que correm só farão isso por causa da misericórdia. Somente quando Deus derrama sua misericórdia sobre o pecador de Romanos 1, que nós vimos, é que ele se arrepende, que ele passa a querer, a desejar e correr atrás, arrependido dos seus pecados. O verso 17 é o episódio em que Deus fala a Faraó através de Moisés, dizendo: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Nós sabemos do episódio lá ocorrido no Egito, como Moisés tenta tirar o povo de Deus da escravidão do Egito, resistido por Faraó. Há passagens que dizem que Faraó endureceu o seu coração e há outras passagens que dizem que Deus endureceu o seu coração. Paulo resume tudo aqui dizendo que o alvo de Deus com esse endurecimento, que não exclui o autoendurecimento de Faraó, foi para que Deus mostrasse a sua glória. Ou seja, Deus mostra misericórdia e endurece quem Ele quer, com o objetivo de mostrar a sua glória, e a conclusão dele no verso 18. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Não era à toa que tanta gente apedrejava Paulo, né? Ele tinha tantos inimigos. A resposta que ele dá à injustiça de Deus é a soberania de Deus. Ele não tenta justificar a Deus. Ele simplesmente diz: Deus é soberano. Ele tem misericórdia de quem quer e Ele endurece a quem Ele quer. Eu creio que boa parte das nossas dificuldades com essa doutrina, ela nasce não da nossa tentativa de preservar a responsabilidade humana ou o livre-arbítrio, mas de uma falta mais exata de quem é o Deus que nos é revelado na Escritura. Porque uma vez que nós o entendemos como Deus soberano, Senhor absoluto de todas as coisas, perfeito em seus caminhos, por vezes incognoscível, nós não podemos entender todos os seus caminhos, mas cremos que nenhum deles é injusto, estas coisas então caem no seu lugar. Mas aí, é claro, o nosso amigo judeu arminiano, ele não para, não é? Ele não se satisfaz com esse tipo de resposta, e ele então já diz no verso 19: de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se a resposta, Paulo, é a soberania de Deus, então você está anulando a responsabilidade humana. Por que Deus está se queixando que Israel então, os judeus então, não aceitaram seu filho? Aí, como que Paulo aqui no verso 20 já perdeu a paciência, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui então, nessa passagem, 19 a 29, Paulo responde a essa objeção de que a soberania absoluta de Deus anularia a responsabilidade de Israel e, portanto, do ser humano. A resposta de Paulo é que questionar a Deus é arrogância. Tem um momento em que nós temos que parar. Há uma linha muito tênue entre um desejo sincero de entender os desígnios de Deus e a arrogância do nosso coração rebelde. Então, tem um momento que tem de parar. E esse momento chegou aqui. Paulo acha que já respondeu o suficiente. E diante da insistência, então, ele para e vai na raiz do problema, que é a rebelião do coração. Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? E ele cita Isaías 45:9 e, sem dúvida, aqui está a famosa parábola do oleiro também, que encontramos em Jeremias como pano de fundo. Do objeto, ele pergunta: pode o objeto perguntar quem o fez, porque me fizeste assim? Aqui Paulo estabelece a verdade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele tem autoridade, poder soberano sobre nós, sobre toda a sua criação. É dessa perspectiva que Paulo está trabalhando. É a mesma perspectiva em Romanos 1. Quando ele diz que esse Deus soberano, Criador, que tem o direito de receber adoração, reconhecimento e gratidão, ele se sente ofendido quando as criaturas não o fazem. E nós não podemos questioná-lo quanto aos seus caminhos, aos seus propósitos, porque Deus tem o direito de fazer o que ele quer fazer com a sua criação. E o que ele diz aqui é que Deus, da humanidade perdida, caída em pecado, ele tomou pessoas e lhes deu dois destinos diferentes. Primeiro, no verso 22, isso aí ele menciona no verso 21, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. A figura é essa do oleiro diante da massa do barro. Ele toma um pouco, faz um vaso para ira, e toma o que sobra e faz um vaso para desonra. Que nós vamos ver o que é que significa aqui no verso 22. Primeiro, esses vasos que Paulo chama de vasos de ira. O que é que ele diz? Quem são estes? Serão aqueles que serão condenados por terem provocado a ira de Deus. Estes são preparados para a perdição, diz aí no verso 22, Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Aqui está indefinido, Paulo não diz quem é o agente da passiva. Esse verbo aqui é um particípio do perfeito, está na voz passiva, mas Paulo não diz quem é o agente da passiva. Preparado por quem? No verso seguinte está claro, ele vai dizer preparado por Deus para a misericórdia e para a salvação. Mas aqui ele não diz preparado por quem, mas não é difícil perceber que Paulo aqui está juntando as duas coisas. Eles estão preparados para a ira pelos seus próprios pecados e com isso Deus os destina justamente, soberanamente à condenação. Há uma convergência das duas coisas, do propósito soberano de Deus, que não age, nesse caso, sem a participação do pecado humano. Talvez essa seja a melhor explicação pela indefinição que tem aqui no original de quem é o agente dessa preparação.
diante do contexto, só pode ser, é claro, porque o tempo todo ele está falando da soberania de Deus. É Deus, só que Deus faz isso junto com a responsabilidade humana. E é isso o que nós sempre dizemos. O que a Bíblia ensina é, por um lado, a absoluta soberania de Deus, por outro, que Deus é soberano de uma maneira que nós não sabemos explicar, em que não fica anulada a responsabilidade humana. Eles vão para o inferno? Vão sim. Deus os preparou para a perdição? Sim. Só que eles estão preparados para a perdição através dos seus próprios pecados, de uma maneira que Deus não é o autor do pecado e a responsabilidade final é daquele que vai ser condenado pelo que é. É nesse sentido que nós queremos entender a palavra preparados, até porque você nota como essas duas coisas estão na cabeça de Paulo. Nós não podemos enfatizar a soberania de Deus a um ponto de negar a responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas e nem podemos negar ou enfatizar a responsabilidade humana a ponto de negar a soberania de Deus. No final do capítulo 9, você vê no verso 30, Paulo agora dizendo que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Verso 31, Israel não o alcançou. 32, por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que de obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Qual é a causa da rejeição de Israel? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Só que até aqui ele vinha dizendo o conceito do descendente espiritual. Da descendência espiritual eleita segundo a soberana predestinação. Veem como as duas coisas estão juntas na cabeça de Paulo. E para ele não tem nenhum conflito entre essas duas coisas. Quando ele fala dos vasos de ira, que são aqueles que vão se perder, ele não tem medo de dizer que são vasos preparados para a perdição. E essa preparação envolve tanto a ação soberana de Deus, quanto os pecados cometidos que contribuíram para isso. Verso 22, Deus teve como alvo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Essas duas palavras, ira e poder, elas aparecem em Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu, e entre os atributos invisíveis que são revelados está o seu eterno poder. Deus manifesta a sua ira e o seu eterno poder, não somente na criação, mas na condenação de pessoas, de homens e de mulheres que o rejeitam, que viram as costas para ele. E neles Deus é glorificado, mostrando o seu poder e a sua ira. E no fato de que ele suporta estas pessoas com muita paciência aqui nesse mundo. Verso 23, agora os vasos de misericórdia, a fim de que ele desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória ele preparou de antemão. Você percebe que já aqui é claro quem é o agente da preparação. Deus preparou de antemão, desde a fundação do mundo, os vasos de misericórdia para mostrar as riquezas da sua glória. Ou seja, em resumo, o que ele está dizendo aqui, que da massa humana pecadora, Deus elegeu misericordiosamente alguns para neles mostrar o seu amor e destinou os outros com justiça à perdição para mostrar a sua ira. E quem são esses vasos de misericórdia? Versos 24 a 29. Ele diz, verso 24, os quais somos nós. Agora ele puxa para si a situação. Quando ele diz nós, ele se refere não somente a judeus, como gentios. Como ele diz aí, não, aqueles que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também de entre os gentios. Ele agora volta àquele ponto inicial. A palavra de Deus falhou, veja que ele foi o círculo completo, né? Não, a palavra de Deus não falhou, ela se cumpre nos eleitos. E quem são esses eleitos? São os descendentes espirituais de Abraão, são aqueles que Deus soberanamente chamou. Deus não cometeu injustiça nenhuma por causa da sua soberania. Os que se perdem porque estão preparados pelos seus próprios pecados dentro do propósito de Deus, e nós, os que são salvos pela misericórdia de Deus, os quais somos nós, judeus e gentios que creem em Jesus Cristo. Fechou o círculo. A palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus se cumpre na história. E ele termina citando duas passagens de Oséias e duas de Isaías para corroborar esse ponto de que a promessa de Deus se cumpre no remanescente. Primeiro de Oséias, Oséias 2:23, chamarei povo meu ao que não era meu povo. Deus tem um povo que não era a nação de Israel. E amada que não era amada, referência aos gentios. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo,
Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Já no Antigo Testamento estava profetizado que o povo de Deus, na verdade, é de natureza espiritual e que transcende as barreiras étnicas e raciais da nação de Israel. Duas citações de Isaías, verso 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve, Isaías 10, 22 a 23, e aí cita outra vez Isaías, agora capítulo 1, verso 9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, seríamos semelhantes a Sodoma e a Gomorra, ou seja, a palavra de Deus não falhou. Resumo do que Paulo disse aqui e vamos para algumas aplicações para a área de missões. Resumo. Primeiro, a promessa de Deus a Abraão não falhou. Todos aqueles 8 privilégios foram enumerados. Aquilo não foi em vão. Tudo aquilo se cumpre nos eleitos de Deus, que são os descendentes espirituais de Abraão, o verdadeiro Israel. Segundo, Deus não é injusto quando Ele elege quem Ele quer, porque Ele é Deus. Terceiro, os que se perdem são destinados por seus pecados a isso. Não há injustiça da parte de Deus, mas os que se salvam são salvos somente pela misericórdia. Quarto, os eleitos, tanto os judeus, filhos carnais de Abraão, quanto os gentios, eles são um monumento à glória e à misericórdia de Deus. E por fim, Deus está pacientemente levando a cabo o seu plano soberano de salvação através da eleição. Quais as implicações desse capítulo para missões? Então, eu quero só mencionar 4 coisas aqui e vamos terminar. Primeiro, nos lembremos disso, que a salvação só é possível porque Deus, na sua misericórdia, elegeu soberanamente homens e mulheres de entre os judeus e gentios. Isso, longe de ser um empecilho para a evangelização, na verdade é a base de missões. Se nós estivéssemos ou fôssemos mandados a anunciar o evangelho ao mundo, sem sabermos que Deus tem os seus eleitos, nós já sairíamos daqui sabendo que o resultado era vão, porque o homem no seu estado natural, sem a misericórdia de Deus, não entende as coisas de Deus, não quer as coisas de Deus. Nós já vimos no capítulo 1 o que é que ele faz com a verdade de Deus. Então nós pregamos o evangelho e fazemos missões porque nós temos confiança de que Deus tem eleitos, de que Deus vai exercer misericórdia, que Deus tem uma descendência, tem um povo entre todas as nações. E é por isso que nós vamos fazer missões. E foram motivados pela doutrina da eleição soberana de Deus que os primeiros missionários foram. Calvinistas, muito deles. Isso é um incentivo para nós orarmos, para que Deus salve o seu povo, para que dependamos de Deus e para que trabalhemos muito evangelizando. Segunda implicação, acreditar na soberana eleição não é um empecilho para o fervor missionário. Vejam que Paulo aqui, ele defende a soberania de Deus na salvação, mas ele prefaciou esse capítulo dizendo da grande tristeza e da dor que ele sentia pelos judeus perdidos. Como é que um calvinista pode sentir tristeza pelos que se perdem, se eles sabem que em tudo está a soberania de Deus? A resposta é: pergunte a Paulo. Na cabeça de Paulo, a doutrina da predestinação, da eleição e da soberania de Deus, em momento nenhum, abafava o seu sentimento de compaixão e tristeza pelos membros da raça humana, pelos pecadores perdidos. Você vai encontrar muitos calvinistas através da história, de joelhos, chorando diante de Deus, pela perdição da raça humana, chorando pela salvação dos seus compatriotas. Você vai encontrar David Brainerd, um dos maiores missionários do mundo. Leia o diário dele. Em lágrimas, pranto, jejum pela salvação dos índios. E não havia um missionário mais calvinista do que ele, que acreditasse tanto na soberania de Deus na eleição. Quando calvinistas param de chorar pelo mundo, quando eles param de sentir compaixão dos perdidos, alguma coisa está errada com esse calvinismo. Não é bíblico. Não é bíblico.
Se você, por causa da doutrina da predestinação, não consegue mais se preocupar com os perdidos, não tem mais interesse na eleição, alguma coisa está errada na sua concepção. Está errada na sua concepção. Quero contar aqui a história dos dois fazendeiros. Um era calvinista e o outro era arminiano. Eles tinham... A fazenda deles era separada por uma cerca. Eram amigos. Todo fim de tarde, eles se encontravam na cerca para conversar. E o assunto sempre era predestinação e responsabilidade humana. Um dia o calvinista virou para o arminiano e disse: eu não sei porque você não acredita na soberania de Deus. Olha a tua fazenda, vê que coisa linda, estas árvores, estes animais, essa grama, esse lago. Como é que você não acredita na soberania de Deus? E o arminiano respondeu: você devia ver isso aqui quando só Deus tomava conta. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, o nosso empenho para o trabalho de fazer o que tem que ser feito. Terceira lição. Meus irmãos, os que se perdem, eles se perdem por causa dos seus próprios pecados. Lembremos de Romanos 1, a ira de Deus se revela. Lembremos que de uma maneira que nós não sabemos compreender, Deus não é o autor do pecado, muito embora os que se perdem são vasos de ira preparados para a perdição. E por último, ao eleger soberanamente quem Ele quis, Deus também determinou o método pelo qual eles serão chamados, que é a pregação do Evangelho, capítulo 10 de Romanos, que nós veremos amanhã. Como crerão, senão naquele de quem nunca ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. Do capítulo 9 até os 10, são talvez dois dos capítulos mais missionários dessa carta. Paulo explica a soberania de Deus na salvação, junta com a responsabilidade humana e finalmente coloca a pregação como um método pelo qual Deus haverá de realizar o seu propósito. Queira Deus abençoar a sua vida, despertar a sua paixão por missões, amor pelos perdidos, para que a sua igreja cumpra seu propósito aqui nesse mundo. Vamos orar? Fiquemos em pé e vamos orar nesse instante. Depois não saiam, Silas ainda tem uma palavra para todos vocês. Ó Deus, estamos diante da Tua soberania e nos quedamos silenciosos e mudos, porque quem somos nós para discutir contigo, compreender os Teus mistérios, compreender os Teus desígnios? Só Te damos graças porque um dia a Tua misericórdia nos alcançou. Bendito sejas, ó Deus, porque é pela graça, somente pela graça. E agora, Senhor, desperta em nós esse mesmo sentimento que havia em Paulo, de tristeza e compaixão pelos que se perdem. Senhor, não permita que a nossa compreensão da Tua soberania, em momento algum, abafe a nossa responsabilidade de evangelizar, de ter compaixão, de sentir tristeza e de buscar os que se perderam. Perdoa-nos quando isso tenha acontecido, quando nós devíamos ser o povo mais missionário da terra. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa esta conferência em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.